Muito bem, agora temos a aula 456, né? O tempo do avivamento, a apostila do avivamento. E vamos dar uma continuidade no avivamento morável para entender os outros avivamentos agora. Quando você ouve falar de avivamento, a gente ouve falar de movimento na igreja, do cair do poder, o poder do céu caiu, mas há uma historicidade atrás disso. E existe um porquê do que isso aconteceu. E muito importante para quem está aqui na aula entender qual foi esse processo. Não foi do nada que aconteceu isso, né? Teve um desenrolar de situação. Nós vamos trabalhar o finalzinho do movimento morável agora, que foi muito importante. Ele é a base de todo o avivamento que aconteceu, né? E vamos entrar agora nos outros até chegar no nosso século. Vamos abrir aqui, então, a nossa apostila. Hoje é a aula número 4, né, professor? Tá certo? Mesmo. Bora, número 4. Deixa eu apertar mais um pouquinho aqui. Consegue ver aí? Sim. Olha, Óbvio. ok. Então, na continuação, gente, tem um pouquinho de tosse aqui, de vez em quando dá uma tossida aí, tá? Desculpa aí. Na continuação aqui, vamos ver, então, o movimento morável, né? Que aconteceu aqui no movimento morável. Nas décadas subsequentes, no caso do avivamento morável, que nós já estamos semana passada, outros membros da fé moraviana navegaram os mares em direção a São Tomás, contribuindo com atividades lá desenvolvidas. Por meio de um esforço contínuo ao longo do meio século, esses devotos laboraram nas ilhas do Caribe, sem auxílio externo de qualquer outra crença religiosa. Durante esse lapso temporal, mais de 13 mil indivíduos foram alcançados, foram batizados em comunidades eclesiásticas, foram estabelecidas em locais como St. Thomas, Croix, St. John, Jamaica, Antigua, Barbados e St. Kitts. Para vocês entenderem que a América do Norte vai ser avivada e dela vai vir para o Brasil o avivamento, então já começa aqui no Caribe já a chegada dos moravianos. Entretanto, o impacto dos seguidores moravianos transcendeu em muito essa localidade, conforme destacado pelo Dr. Oswald Smith. Ele escreve assim, ó, nas Antilhas, entre as tribos indígenas norte-americanas, nas geladas solitárias costas da Groenlândia, na sombria distância da desfavorecida África, assim como na América do Sul, em praticamente todas as nações europeias e asiáticas, os moravianos ficaram à cruz e converteram milhares de evangelhos de Jesus Cristo. E tudo isso ocorreu cerca de 50 anos antes do início do movimento missionário do moderno liderado William Carey. Lembra que William Carey, pessoal, ele é considerado como o pai das missões modernas. Por que missões modernas? Por dois motivos. Primeiro, porque essas missões que vão começar agora a partir do avivamento, lembrando aqui, ó, primeiro período foi o apostólico, segundo patrístico, terceiro escriturístico, quarto reforma, quinto avivamento, sexto missiológico. Certo? Então, veja bem, houve uma missão aqui no comecinho. Lembra de Paulo, Ásia Menor, ali teve um movimento missionário muito forte. Agora ele se repete com William Carey. Por isso que é moderno, que é mais na frente, e também porque as missões modernas elas ficaram basicamente no período do chamado período moderno, né? Moderno, gente, significa... O pessoal acha que moderno é coisa nova, moderna... Não, moderno é o contrário. É o contrário do que está aí, é uma perspectiva nova. Não deixa de ser novo, né? Mas quer dizer o contrário. Depois de todo esse processo, disseram, aprendemos a amar. Romanos 5,5. Na ocasião da primeira ceia da unidade, não houve manifestações especiais. Entretanto, mas foi um avivamento autêntico. Confissão de culpas, reafirmação do amor uns aos outros. Amor, unidade e missões. Esses três tópicos contagiaram toda a circunvizinhança
E Deus iniciou um mover autêntico de sua glória entre o grupo que posteriormente seria apelidado de os Irmãos Moráveis. Esse, sem dúvida, foi o dia do renascimento da Igreja dos Irmãos, a Unita Fratus, né? A Unita Fratus, Unita Fratrum, né? Unidade fraterna, né? É a Igreja dos Irmãos, que é da Morávia, que é um pouquinho também do movimento da Reforma Radical. Os moráveis eles são luteranos, da Reforma de Lutero, que é a magistral. Mas havia entre eles grupos oriundos da Reforma de Zwinglio, que é a radical. Algo especial começou a acontecer depois de tudo resolvido, arrumado, organizado, e os três sentimentos mencionados. Exatamente 2 semanas depois de Herhut, principiou a famosa intercessão de hora em hora. Assim, durante 24 horas por dia, havia oração. Aleluia. E as horas foram distribuídas para cada irmão orar em um círculo exato de períodos de intercessão. Essa reunião foi aquela que considerada a mais longa da história, pois durou 100 anos de oração. Meu Deus. O despertamento eclodiu, pois motivou os jovens solteiros a estudar juntos a Bíblia, geografia, medicina, línguas, com o intuito de serem mais completos e mais úteis na obra do Senhor. O que aprender com isto? Deus ouviu e viu tudo isso. Assim, a grande chamada, conhecida como chamada macedônica, aconteceu em meados de 1732. Veja bem agora, pessoal. Com essa bomba, né, dos moravianos explodindo no avivamento, começou, então, ao mesmo tempo, o movimento missiológico. Missiológico é o penúltimo movimento. Daqui a pouco tem o pentecostal, né? E, precisamente em 1732, os morávios criaram uma ordem de missões chamada os Seguidores do Cordeiro. Desta forma, enviaram em 20 anos. Olha, gente, presta atenção. Eles enviaram em 20 anos mais missionários que a igreja protestante na época, com seus 200 anos de existência. Foi numa dessas missões, em 1775, que John Wesley estabelece o período contato com os moravianos através do episódio do navio, o que influenciou na chama do avivamento metodista da Inglaterra. Eles usavam o lema Vicite Agnus Noster, eum secimur. Venceu o nosso Cordeiro, vamos segui-lo. Aleluia. O impacto transformador dos avivamentos espirituais nos anais da história da humanidade, os avivamentos espirituais sempre destacaram como momentos de profunda mudança, não apenas no âmbito espiritual, mas também nas esferas sociais, culturais e tecnológicas. Esses períodos de renovação espiritual não apenas testemunharam o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas, mas também catalisaram uma série de desenvolvimentos que abençoaram todas as áreas da sociedade. Os avivamentos espirituais frequentemente têm seu início em uma busca coletiva por uma conexão mais profunda com o divino. O derramamento do Espírito Santo é sentido em reuniões de oração fervorosa, cultos de adoração vibrantes e encontros onde a presença de Deus é tangível. No entanto, essa renovação espiritual transcende as paredes da igreja e permeia todos os aspectos da vida diária. É interessante porque, desde o começo, a gente tem falado sobre isso aqui, o avivamento ele começa com uma necessidade de orar, uma necessidade de buscar e de arrependimento. Eu não sei quem lembra aí, o Vale da Bênção, lá, o pastor Nicásio, antigamente tinha a oração matutina, tinha o culto matutino. Era 5 horas da manhã. Não sei se alguém aí lembra disso, ou se é da época lá. Não sei se tem esse culto ainda. Mas era o culto que começava às 5 horas da manhã, culto matutino. Esse sistema de culto de 5 horas da manhã, hoje, ele é a cultura da Coreia do Sul. Toda a Coreia está em oração às 5 horas da manhã. Isso é uma proveniência do movimento morável. Veja bem, gente, foram 100 anos de oração ininterrupta. Até hoje, Deus está respondendo a oração deles. E aí, vamos lá. O avivamento ele tem que ter um começo de busca, né, de entrega,
mas depois ele vai desaguar em missões e social. Missões, social, evangelismo. É sempre assim. Se não é assim, não é avivamento, de maneira alguma. E tem outro ponto aqui também. Curiosamente, os avivamentos espirituais, muitas vezes, coincidem com períodos de significativos avanços tecnológicos, inovações. Sob a influência do Espírito Santo, indivíduos são inspirados não apenas espiritualmente, mas também intelectualmente. Novas ideias são geradas, mentes são aguçadas e a criatividade floresce. Durante o Grande Despertamento, por exemplo, que varreu a América do Norte, no século XVIII, testemunhamos um florescimento no pensamento filosófico e científico. Benjamin Franklin, um dos principais expoentes do iluminismo americano, está profundamente influenciado pelos princípios morais promovidos pelos pregadores do avivamento. Esse período também viu o surgimento de figuras como Jonathan Edwards, cujas contribuições para a teologia reformada foram muito profundas. Então, aí tem mais uma coisa que segue esse avivamento. Um avanço nas áreas sociais, como na cultura, como na tecnologia, como na ciência, como na medicina. Outra coisa que eu quero que vocês saibam, as 10 maiores universidades do mundo, pelo menos umas 8, quiçá 9, tipo a Yale, tipo a própria Harvard, né, próprio Oxford e várias outras universidades, elas foram começadas através de oração, de culto de oração, de reunião para estudo. Por exemplo, a Universidade de Yale, o senhor Elihu, o nome dele era Elihu, quase Eliseu, né? Faltou pouco, né? Elihu. Ele tinha uma casa que ele dispôs para que o pessoal ensinasse as crianças da rua. Aí vinha um para ensinar, outro, né? E vinha criança, daqui a pouco vinha um adolescente, daqui a pouco vinha um adulto, daqui a pouco tinha um professor, e aquilo foi se alastrando. Ele doou a fazenda para construir uma escola. E a escola virou universidade, que hoje é a Yale, porque o nome dele era Elihu Yale. Aí ficou o nome dele, que você vê escrito Yale, é esse cara aí. Então, o avivamento, ele tem essa entrada da necessidade espiritual, do arrependimento, é isso por toda a história, você vai ver aqui agora. E a saída dele, a primeira base é missões, evangelismo social, logo em seguida, a tecnologia, o avanço da ciência, o avanço nas vários segmentos da sociedade. Ou seja, a solução para o mundo é o avivamento. A solução para o nosso país, eu tô lembrando que a semana passada eu preguei, né, gente? Eu preguei uma mensagem, para estar pregando aquele dia lá. Mas não tem por onde escapar, é isso mesmo. O avivamento é a nossa solução. Vamos continuar aqui para a gente ganhar tempo. Se alguém quiser perguntar, pode me interromper aí, tá? Pode falar, pode interromper que a gente fala aqui um pouquinho. Deixa eu então terminar aqui o assunto. Aqui tem aqui os bibliógrafos, para você olhar, né? A bibliografia. Vamos para o número 5. Aí vamos trabalhar um pouquinho sobre John Wesley, que faz parte aí do movimento mundial de avivamento, né? No dia 1º de janeiro de 1739, John Charles... Olha, agora aqui, ó, vamos lá, peraí. Nós falamos sobre os moravianos. Ok. Os moravianos estão aí, vão trabalhar, vão enviar missões. Nesse inteirinho, os moravianos vão fazer uma viagem para Estados Unidos em 1735 e um jovem chamado John Wesley, que é um dos pais do metodismo, ele embarcou com o Delamonte, o Charles Wesley, teve mais um companheiro deles lá, e o general Oglethorpe. O nome do cara? Oglethorpe. É assim mesmo que fala. Oglethorpe. Parece que tá bêbado, né? Eles embarcaram nessa viagem e no meio da viagem, o pessoal ficou rindo aí. No meio da viagem, veio uma tempestade muito forte. E eles começaram, os moravianos que estavam no navio, começaram a cantar, a louvar a Deus.
E o Wesley falou, esse povo não tem medo de morrer? Foi quando ele conheceu um povo diferente, um povo estranho. Mas vamos voltar aqui para a gente acompanhar essa história, que é muito legal. Essa matéria está aparecendo na Netflix, está aparecendo um seriado na Netflix. Então, dia 1º de janeiro, ó, é considerado Pentecoste wesleyano, né? Muitos outros metodistas primitivos, orando e buscando ao Senhor, o Espírito Santo desceu sobre eles e cantavam e rolavam no chão. No entanto, não ficou só nisso. Eles abalaram o país com a palavra da graça. Eles pregavam e as ruas eram paradas pelo poder de Deus. Em Falmouth, alguém jogou uma pedra em John Wesley, numa distância de 3 metros. A pedra foi lançada, mas nunca chegou na cabeça do pregador. Aleluia! Multidões se ajuntavam numa época sem internet, divulgação ou sistema de som. No dia 1º de abril de 1740, George Whitefield teve sua voz ampliada pelo Espírito Santo para 30.000 pessoas se acotovelavam baixo o poder do Espírito Santo. Aleluia! Com o passar do tempo, multidões afluíam e eram aos milhares. Wesley percebeu que pregando num cemitério, onde o chão era plano e o templo, com as suas arquiteturas de cavidades medievais, dava um bom plano acústico, ele subia nas tumbas dos mortos para falar aos vivos, como se fosse um arauto sobre a velha e fria religião anglicana, trazendo um enteosasmos a uma geração oca, vazia, caída pelo gin, pelo álcool e pelas promiscuidades sexuais. Aquilo abalou a Inglaterra e a Europa. Quando Wesley faleceu, havia um exemplar da Bíblia em cada lar inglês. Isto aqui é avivamento. Deixa eu lhe falar uma coisa. Meu som está chegando bem aí? Tá legal o som aí? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A filosofia grega, ela separava as camadas sociais. A filosofia francesa separava as camadas sociais. Os menos favorecidos não tinham acesso à cultura. A pregação do avivamento inglês, com John Wesley e seus amigos, eles juntavam todas as classes. Era comum, pessoal. Nas praças, você vê escravos pendurados nas árvores e carruagens pararem embaixo das árvores. Os ricos saindo das carruagens, enxugando os rostos com as suas toalhas. E os negros, e os escravos, e os pardos, os indianos, aqueles que vinham para trabalhar na Inglaterra nas minas de carvão, estavam em cima das árvores, baixo o poder de Deus, sem microfone. 14.000 pessoas, 30.000 pessoas, 20.000 pessoas. Uma vez era 5 horas da manhã, quando Wesley pregava na mina de carvão, e no intervalo da primeira hora, quando os mineiros saíram das cavernas e começaram a ouvir uma mensagem, aquele jovenzinho lá em cima pregando. Diz a história que aqueles homens eram brancos, né? Porque os ingleses muito brancos, mas estavam pretos por causa do carvão, abriam sucos no meio do rosto, porque descia a lágrima da unção de Deus enquanto Wesley pregava. Multidões afluíam. Eles não tinham Facebook, eles não tinham Instagram, eles não tinham telefone, não tinha marketing. Eles tinham a unção do Espírito Santo. Quando Jonathan Edwards pregava, a 100 metros, as pessoas caíam no chão. Ele pregava na igreja. E a 100 metros, as pessoas caíam na rua, não conseguiam andar debaixo do poder de Deus. Eu estou com saudade disso. Aleluia. Aleluia. Desculpa aí, pessoal, sou muito crente, eu começo a esquecer que eu estou dando aula. Se o avivamento se calar na terra, aumentarão os gritos de tormento no inferno. Meu Deus. Eu vou ler de novo. Se o avivamento se calar na terra, aumentarão os gritos de tormento no inferno. Por falta de unção, as igrejas inventaram programações. Quando os joelhos se dobram, mãos se levantam, o inferno se retira, o pecado cai por terra e a glória do Senhor derrama o avivamento. Sim, Wesley registrou em seu diário também, Fitchett relatou,
que um derramar de Deus veio sobre os metodistas no dia 1º de janeiro de 1739, o chamado Pentecostes Wesleyano. Há uma referência de Wesley em seus diários a um encontro em comum e poderoso com a presença de Deus em uma reunião da Morávia e da Fert Street, em janeiro de 1789. Forneceu a unção espiritual que impulsionou seus ministérios evangelísticos e discipulados adiante. Gente, só um pouquinho, só um minutinho só. É que eu estou na casa do pastor e eu estou me empolgando aqui, estou pregando. Está muito alto a minha voz? Não está fazendo nada, não? Desculpa aí. Ah, Oh, glória a Deus! Aleluia! Desculpa aí, pessoal. É difícil ser crente, viu? Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Desculpa aí, pessoal. O historiador Stephen Tompkins observa que após sua experiência na Fat Street, o ministério de Wesley foi marcado por fenômenos carismáticos e estados. Uma vez que começou esse tipo de coisa, manifestações sobrenaturais, aconteceu quase diariamente. Foi nos meses imediatamente após janeiro de 1709 que John começou a sua pregação de campo. Proclamou o mundo era a sua paróquia. E milhares vieram para ouvi-lo compartilhar as boas novas de Deus. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertadas da escravidão e pecado. O avivamento inglês do século XVIII foi um fenômeno de profunda importância na história, impactando não apenas o aspecto espiritual, mas também moldando os rumos da sociedade inglesa da época. Este movimento espiritual teve repercussões que reverberaram por décadas, moldando a trajetória da nação britânica. Amados, esse homem chamado John, ele tinha 1,55 m, era baixinho, 1,55 m, mais baixo que o pastor Marcos, 1,55 m. E aí, esse homem de Deus, ele chegava nos locais, às vezes, ficava muito baixinho, ele colocava uma cadeira para poder sentar em cima, para poder pregar. Todos os pregadores do mundo, as pessoas olhavam para suas bocas para vê-los pregar, ou para a expressão dos seus olhos. John Wesley foi o único que as pessoas não olhavam para a boca e nem para os olhos, olhavam para os pés. Muitas fotos dele, muitas imagens rabiscadas, né, pintadas, mostram ele com o pé na frente, sempre com o pé na frente. Por quê? Por que aparecem as fotos de Wesley com o pé na frente? Eu vou dizer para vocês por que aparece isso. Quando ele começava a pregar, dali 1 minuto e meio, ele começava a mexer o pé. Quando ele colocava o pé na frente, a unção descia igual uma cachoeira. Vap! Ele fazia aquilo para não cair debaixo da unção que vinha sobre a vida dele. Aleluia. Ele punha o pé na frente porque ele sabia que ele ia rolar. Que a coisa vinha, e aí o povo dizia, ele é baixinho, 1,55 m, mas quando vem o Espírito Santo, ele se torna um gigante. Eita! Quem é crente, diga amém aí. Aleluia. Glória a Deus. Os avivamentos espirituais frequentemente, desencadeiam a busca renovada pela justiça social e reforma moral. Exatamente. Depois do avivamento, segue-se sempre uma reforma pela justiça social e moral. Sob a influência do Espírito Santo, indivíduos são compelidos a agir em prol dos necessitados, a lutar contra a injustiça e a promover o bem comum. Movimentos abolicionistas, reformas educacionais, esforço pela igualdade de gênero, muitas vezes encontraram sua raiz nos valores e na ética promovidos pelos avivamentos espirituais. Durante o segundo grande despertamento nos Estados Unidos, por exemplo, vimos um fervoroso movimento abolicionista ganhar força, liderado por figuras como William Lloyd Garrison e Harriet Beecher Stowe. O impulso moral gerado por esse avivamento levou à abolição da escravidão nos Estados Unidos mais tarde, ou mais décadas. Como o foco da história da época se dava mais na região da Inglaterra e França, veja ainda que uma das consequências mais notáveis desse avivamento foi a contribuição para evitar uma guerra civil na Inglaterra. Exatamente. Quando a Bastilha caía, 1879, estava caindo a Bastilha lá na França, mas a Inglaterra estava na paz por causa do avivamento. O fervor espiritual e a busca por uma conexão mais profunda com Deus ajudaram a acalmar as tensões internas. Os líderes religiosos desempenharam um papel fundamental
na mediação de conflitos e na promoção da paz, diretamente a estabilidade política de uma nação. Além disso, o avivamento também desempenhou um papel crucial no contexto da Revolução Industrial. Enquanto a Inglaterra se preparava para uma transformação econômica sem precedentes, o fervor espiritual alimentou o zelo pelo trabalho árduo, pela estabilidade e pela ética profissional. Muitos historiadores apontam que a ética protestante, reforçada pelo avivamento, criou bases para enfrentar as mutações sociais, algumas drásticas, no segmento da Revolução Industrial. Enquanto a França era abalada pela Revolução, acabei de falar isso aí, francesa, e pela queda da Bastilha, a igreja parecia seguir um curso diferente, em grande parte devido à coesão social e moral promovida pelo avivamento. O avivamento inglês do século XVIII teve um impacto multifacetado na sociedade da época. Não apenas ajudou a evitar conflitos internos e a promover a estabilidade política, mas também preparou o terreno para a ascensão econômica da nação por meio da ética do trabalho, do espírito empreendedor que promoveu. Seu legado ressoa até os dias de hoje, lembrando-nos do poder transformador da fé e da espiritualidade da história humana. Ok, deixa eu parar aqui um pouco para a gente bater mais um pouquinho aqui na tecla. Note assim, a cada período de avivamento de uma nação, seguiu-se dois momentos. A igreja, ela começou a fazer missões e evangelizar. A sociedade começou a receber mentes pensantes, muitas invenções, muitas coisas novas, notárias, e a sociedade se beneficiou. Olha que interessante que eu vou falar agora, que você vai se arrepiar aí. Israel, Inglaterra, Estados Unidos. Ok. Vamos falar de Israel um pouquinho. Israel está lá. Ó. Agora o Irã atacou Israel. Israel combateu o Irã como se fosse um fogo de artifício, né? Foi uma festa. O Irã mandou 250 mísseis, Israel bateu todos lá. Existe uma bênção sobre Israel. Mesmo porque agora Israel não é mais aquele povo que estava trazendo Cristo ao mundo, que Cristo já veio. O Israel que está aí é um povo comum como nós. Ele precisa se converter, senão vai para o inferno. Mas, porque eles têm promessas sobre eles lá atrás, eles são abençoados por Deus. A mesma coisa a Inglaterra, que hoje é um antro de secularismo, e os Estados Unidos é um antro também de secularismo. Mas acontece que a Inglaterra e os Estados Unidos lideraram os dois grandes avivamentos e as dois grandes moveres de missões do século XIX. Ou seja, a bênção que Deus mandou através do avivamento ainda está aí. Quem está usufruindo hoje não merece. O judeu de hoje não merece, porque é só um rescaldo das profecias que já acabaram. Israel está sob promessa de Deus apenas, sob promessa de Deus, não mais que isso. Inglaterra e Estados Unidos, veja bem, eles lideraram nesse momento, né, os avivamentos que ocorreram, ainda está usufruindo ainda desta bênção do avivamento. Então, é interessante porque a raia do avivamento, ela vai além. Gente, eu fico vendo umas mentes aí bem desse tamanhozinho, aproveitar que eu estou aqui perto dos índios, né? Bem tupiniquim, né? Fala, né? Que acha que avivamento é só pula-pula. Pula-pula, corre-corre, unção do Homem-Aranha, né? O cara sobe nas paredes, unção do Homem-Aranha, né? A unção do aviãozinho, a unção do índio, do Apache, do índio, né? A unção do peão, do roda-peão. Olha, pessoal, eles confundem manifestações com avivamento. O ser humano se manifesta, mas a Bíblia já dizia lá, gente, o espírito é sujeito a profeta, sim ou não? O espírito é sujeito a profeta. Eu não entendo que Deus usa ninguém em transe. Avivamento não é Deus pegar ninguém em transe. A pessoa entra em transe e fica lá em transe. Deus faz isso. Olha, teve um rapaz na minha igreja, não, quase falei o nome dele. Não, o nome dele. Um rapaz da minha igreja que caiu arrebatado. Arrebatado. Falei, eita, arrebatado. Dali 5 minutos ele saiu correndo direto pro banheiro. Saiu correndo direto pro banheiro, fechou a porta e, né? Número 3, 4, 5, 6, 7.
Aí quando ele acabou e voltou lá, eu falei, meu filho, você não estava arrebatado? Rapaz, eu estava arrebatado. Eu estava chegando no céu. Um anjo falou assim, desce que a matéria vai se decompor. Volta, vaso, volta logo. Ele voltou, saiu correndo para o banheiro, abrindo o seu cinto de segurança. Gente do céu, que absurdo, que absurdo. É tanta presepada. Eu louvo a Deus por essa matéria. Nós vamos corrigir muita coisa aqui nessa matéria. É muita. Vai rir um pouquinho mais, vai rir um pouquinho mais. Enquanto eu vou tomar um copo de. Volta que a matéria está se decompondo. Ai, meu Deus. Essa matéria vai ser muito boa para a gente rever esses pontos de criancice, de meninice, de chocarrice no seio da igreja. Chegou uma jovem senhora para mim, eu tinha 18 anos de idade. Ela já era uma jovem senhora. Dava para ser minha mãe, ou a minha tia mais velha, talvez, né? Aí olhou para mim assim, botou a mão em mim, bateu o pé e gritou: Eis meu servo, tu perguntas por quê, por quê, por quê? Veja a resposta. Essa que fala contigo, case com ela. Eu falei, ai meu Deus. Olhei para ela assim, eu falei, Senhor, tu me ama, não faz comigo não. Eu falei, eu vou desviar. Eu vou desviar porque eu não quero casar com isso não. Meninice, rapaz, brincadeira. Ah, o avivamento possui, sim, manifestações. Você fica em êxtase muitas vezes, né? Você sente aquela bênção maravilhosa. Gente, amém. Eu já cantei pulando, glória a Deus, mas tem coisa que vai além do que é normal, do que é permitível, né? Permissível, como é que é em português? Permitivo? Permitido, né? E você vê muita coisa em transe acontecendo. E outra coisa, tá? Tem muita coisa que você vê aí que é a mesma coisa que acontece em centros espíritas, em centros espíritas e de macumbaria. Tem que ter muito cuidado com essas coisas. Muita. E outra coisa, uma vez só aconteceu comigo. Eu vi uma moça falando língua estranha, uma língua estranha muito esquisita. Me trazia muito mal. Me fazia ficar muito mal. Quando eu coloquei a mão, era demônio. Demônio imitando língua estranha. Avivamento tem que ter cuidado, porque ele pode desencadear essas séries de mutações, de esquizofrenias espirituais que atingem a igreja. Quando veio aquele tempo do sopro, não sei se alguém lembra do tempo do sopro, o cara soprava, o cara caía, né? A maioria era mau hálito, né? Soprava, o cara caía. Então, o negócio do sopro, a pergunta é, com que propósito Deus derrubava as pessoas? Qual que propósito? Eu mesmo vi muitos serem derrubados e levantaram pior depois. Fizeram coisa errada pra caramba aí. Como é que pode isso? São mitos que temos que cortar entre nós. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo não significa que o crente já vai levantar, pronto, santificado. Não, a santificação, gente, é um processo espiritual, diário, esporádico de Deus e a seu testemunho. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência maravilhosa que Deus dá. Pronto. Ele é para aquele momento. Você foi batizado, mas segue-se uma sequência de crescimento espiritual. Veja o caso de John Wesley aí. Ele menciona no diário dele, né? E o próprio Whitefield, depois ele confirma, que eles cantavam, eles rolavam no chão. Mas em nenhum momento abalou a fé deles. Aliás, eles ficaram em transe, em nenhum momento. Teve um culto que eles estavam cantando também, que o teto cedeu. Mas não foi poder de Deus, não. Acho que realmente foi o volume de pessoas, né? O teto cedeu. Eles caíram no meio do destroço assim, alguns se machucaram, mas continuaram louvando a Deus, com paciência, com graça. Então, olha, a Beth Shalom é uma igreja pentecostal. Ela tem o som de Deus, a manifestação. Mas eu sei que o pastor Marcos, assim como eu, a gente zela para uma igreja de equilíbrio. A gente pode levantar as mãos, cantar, falar alto também, não tem problema gritar, glória a Deus, é bênção e tal. Mas essas coisas de rodopiar, ficar em transe, dar uma dividente, né? Deus pode usar em profecia das pessoas. Deus pode usar em interpretação de línguas. Deus pode usar em revelações. Normal.
mas tem igrejas que dão muito ênfase a isso, sem nenhum preparo teológico, e comete-se muitos absurdos que hoje está na internet. E o pior, chamam de neopentecostalismo, que nunca foi. Atribuir esse movimento agora ao neopentecostalismo é xingar o pentecostalismo. Eu chamo isso de período pós-moderno religioso. Período pós-moderno religioso. Esse que estão vivendo, período pós-moderno religioso, não neopentecostal. Quando você fala neopentecostal, logo você atribui uma linha ao Pentecoste. Nós vamos estudar o Pentecoste ainda, vamos chegar lá ainda. Eu não vou adiantar a matéria aqui, mas você, quando faz isso, você atrela qualquer nome que dá Pentecoste ao pentecostalismo lá atrás, que foi puramente santo, genuíno e maravilhoso. Então, só refrescando aqui a memória, para a gente entrar aí no fórum. Muito bem. A partir do século XVIII, 1700 e pouco, você vai ter a acolhida dos moravianos lá em Herrhut, quando eles estão correndo, 12 famílias, né? 6 famílias, se não me engano, 6 famílias, estão correndo da perseguição da coroa da Áustria, da coroa da Prússia, da coroa daquela região ali onde está a Alemanha hoje, né? Eles estão correndo porque a coroa quer matá-los. Por que querem matá-los? Porque eles não concordavam com a morte de John Hus. E ao protestarem a morte de John Hus, eles se declararam contra a igreja do Estado. Aí eles foram perseguidos. Foram para as montanhas da Morávia Antiga, que hoje é a República Tcheca, que antigamente era a Tchecoslováquia. Ali ali a região de Praga, naquela região de lá, que hoje é a Alemanha também, mais acima, eles vão encontrar um homem chamado Ruth, que ele era um dos pastores que trabalhavam com o Nicolas Zinzendorf, lá na Morávia. Ele encontra as famílias desesperadas. Olha, vamos nos matar. A gente está contra o pessoal que matou John Hus. E aí o Ruth corre para o Nicolas e diz, olha, tem um grupo de famílias que estão desesperadas. Vamos recebê-los. Aí o Nicolas preparou um local lá na fazenda para colocá-los lá. E chamou este local Refúgio do Senhor, que é Herrhut. Eles foram para lá. Até então não se fala em Pentecoste. Até então não se fala em derramado do Espírito Santo. Eram famílias correndo para se agregar do problema. Eles ficam ali assistidos, mas quando eles ficam ali, algumas outras famílias ficam sabendo que está tendo esse refúgio. O Nicolas Zinzendorf podia refugiá-los porque ele era secretário de Estado de Dresden, que hoje é uma parte da Alemanha. Ele era um fidalgo, ele era um senhor de engenho, um senhor de feudos, de feudos. Quer dizer, mas estava no finzinho já, né? 1730 já é o fim do feudalismo. Só que ele ainda estava naquele sistema. Ele agrega essas pessoas. E um dia ele vai lá, ele encontra muita dificuldade, porque alguns são de nacionalidades diferentes e outros são de denominações diferentes. E aí ele fala, gente, está muita confusão, estão brigando demais, daqui a pouco eu vou ter que mandar vocês embora. Ele pega e faz uma carta concórdia, para concordar, né? O pessoal vai concordar com ele ali, naquelas regras. Ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, ele vai na igreja de Bethel, quase Bethel Shalom, tá vendo? Na igreja de Bethel, e lá ele fala com o pastor, eu estou com algumas famílias foragidas, lá no meu espaço, eles queriam tomar Santa Ceia. E o pastor fala, sim, tragam para cá para tomar Santa Ceia. Eles foram tomar Santa Ceia. Na Santa Ceia, o Zinzendorf leu um trecho bíblico sobre a morte de Jesus que começou a comover aqueles irmãos. Neste momento, um deles se levanta e fala, eu queria pedir perdão o irmão tal, porque eu fiz assim, 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 magoei o irmão tal. O irmão tal, perdoa, meu irmão. O outro levanta, eu também quero pedir perdão o irmão tal. E começou uma série de pedidos de perdão. Isso foi fazendo com que eles se abraçassem. Naquele dia, gente, a ceia varou o horário, atravessou a madrugada. Eles começaram a se abraçar, a chorar no perdão. De repente, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, de uma forma
que eles não conseguiam parar de orar. Não conseguiam. Queriam ir para casa, não conseguiam. E aí se organizaram em turnos de 24 horas. Até para as crianças tinha turno de oração. Foram 24 horas por dia durante 100 anos que aquele povo orou. Em 20 anos, eles enviaram mais de 200 missões para o mundo. Entre elas, a missão número 12, onde estava sentado John Wesley, Charles Wesley, Delamonte, o general Oglethorpe e os Moraves estavam ali naquela embarcação. Os Moraves continuam a sua vida de pregação e de missões, novamente, que Deus derramou na vida deles. John Wesley foi tocado por aquele movimento. Ele começou a buscar também, ele e esses rapazes. E no dia 1º de janeiro de 1739, explode o avamento inglês. O avamento inglês, ele vai se expandir por todo o país de Gales, por toda a Escócia, vai atravessar os mares, vai até os Estados Unidos, dando origem ao despertamento com Jonathan, primeiro despertamento com Jonathan Edwards, segundo despertamento com William Granson Finney, terceiro despertamento com Dwight Lyman Moody. Isso vai desaguar sobre um movimento de santidade do século XIX, que vai caminhar até a Rua Azusa. Da Rua Azusa vai vir para o Belém do Pará, no Brasil. Já pensou no que eu estou falando? Eu saí da Morávia e cheguei no Belém do Pará. Do Belém do Pará começa esse movimento pentecostal. Ao mesmo tempo, outros movimentos wesleyanos e outras denominações vão chegando ao Brasil, trazendo o avivamento. De certa forma, isso vai se expandindo por todo o norte, do sul, chegando navios na Baía de Guanabara e também em Bahia. Isso vai subindo, chegando até o Nordeste, chegando até em Recife, né? Isso vai se expandindo pelo interior. Você está sentado numa cadeira hoje, recebendo uma palavra hoje, sentindo um Espírito Santo hoje na sua vida, que começou nessa história que você está lendo aí. Essa matéria que estamos falando de avivamento é a sua história, é a história da sua vida como cristão. Chegou até você lá de trás dos irmãos Moraves. Está pensando? Eu fiz uma prévia rápida, porque a gente vai continuar ainda. A gente está traçando o caminho aí do avivamento. A gente está terminando agora o avivamento inglês, para começar o de Gales e o departamento americano, para chegar até o Brasil. Segura que tem coisa que está vindo aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok, vamos lá. Vamos abrir aí para você comentar alguma coisa e nos dar um parecer teu aí. Ou, se não perguntar, sei lá, pastor, não sabia disso, então foi legal isso que eu aprendi aqui agora. Pastor, boa noite. É Lucas aqui. Amém, Lucas? Olha, eu acho muito interessante todo esse contexto do avivamento que o senhor colocou aí, porque, assim, a principal evidência, eu acredito, do avivamento é justamente essa mudança na própria sociedade. Opa, Você isso falou aí. na mudança da igreja, né? Obviamente começa pela igreja, mas ela reflete muito na sociedade. E por mais que queiram tirar Deus dos ambientes estatais, das escolas, das universidades, mas a gente se deve à ciência moderna, às próprias universidades, principalmente a esses movimentos cristãos, de fato, né? Eu acredito que o mundo antigo era muito iludido, pensando que, sei lá, qualquer fenômeno natural era algo que vinha, sei lá, de uma divindade, de alguma coisa, mas os cristãos foram muito usados por Deus também nesse sentido, para colocar o pessoal no chão e dizer, não, vamos explicar e vamos ver de onde realmente isso vem, sabe? E nasce justamente a ciência moderna por conta desses avivamentos também, que eu acredito que influenciaram muitas pessoas na própria sociedade, né? Que nem o senhor falou, né? E as principais mudanças, né? De Jonathan Edwards, né? De John Wesley, né? Com certeza começaram nesses avivamentos.
sabe? E eu acho incrível porque isso, de fato, impactou a sociedade inteira, né? E hoje, como o senhor terminou aí, né, é fruto desse avivamento. Meu amigo, o pecado só atrasa uma nação. A corrupção só atrasa uma nação. O avivamento traz Deus. Outra coisa, foi Lucas que falou aí? Foi Lucas? É isso? É Lucas? É, Lucas, sim. Lucas, você falou aí um negócio interessante. É, se esse crescimento no Brasil, desse movimento de esquerda, ainda, né? Não sei, parece que agora vai empenar aí, mas sei lá, se crescer, vão querer arrancar das escolas ainda crucifixos, Bíblia. Mas, meu amigo, não pode arrancar de dentro da gente. Pode arrancar crucifixo, pode arrancar cruz, o que quiser. Não arrancando de mim, eu estando lá, eu quebro o ambiente. No avivamento que houve, nós vamos estudar sobre ele ainda. É o Charles Finney. Ele era congregacional, ele era Beth Shalom. O Charles Finney, ó, tem dois caras aí, meu, que são tremendos no avivamento, que são aí da Beth Shalom, que é o Charles Finney e o Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards, ele era congregacional. O Charles Finney também. Sabe quem é Jonathan Edwards, pessoal? Aquele que pregou pecadores nas mãos do Deus irado. Ele é congregacional, é Beth Shalom. Tem sangue bom, viu? Glória a Deus. O Charles Finney, que é congregacional, que também ele vai criar a teologia sistemática. O Charles Finney, ele era um advogado lá em Oneida, que é um condado em Nova York. Ele era um cristão nominal, ia para a igreja congregacional, não chamava Beth Shalom ainda não, mas era da aliança. Ia lá naquele culto normal e tal. Sempre ouviu falar do Espírito Santo e começou a ler sobre o Espírito Santo, começou a incomodar ele. Até que um dia chegou um cliente lá no office dele, no escritório, o cliente estava cheio do Espírito Santo, o cliente ria, um gozo celestial. O filho não entendeu aquilo. O Finney foi lutar com Deus no bosque, Deus tomou o Finney, o Espírito Santo. A história diz que quando o Finney pregava, quase que a cidade inteira se entregava para Jesus. Uma vez, ele estava pregando num local e tinha 400 pessoas sentadas. Ele pregando aqui, ó. De repente, do lado aqui, da janela à sua direita, no caso vocês à esquerda, à sua direita, ele viu que vinha um vento no meio da mata. Não tinha vento na frente, não tinha vento aqui e nem atrás. O vento vinha de lá e vinha movimentando as árvores. Ele só deu conta de falar assim: irmãos, se segure nos bancos, o Espírito está vindo. Quando ele falou isso, se segurou, o vento entrou, todo mundo caiu no chão. Vá! Imagina isso. Imagina se isso acontecendo no Congresso Nacional, no Senado da República, nas escolas públicas do Brasil, nas feiras públicas do Brasil, nas praças brasileiras. Se o nosso povo chamar a Deus, clamar a Deus, pôr o joelho no chão, o vento soprar sobre o Brasil. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Era só para responder uma resposta, desculpa. Mais alguém? Ligar aqui meu Zoom, aqui fica dando interferência do volume, né? Sim. Boa noite, professor Jadson, de novo. Ô, Jadson, de novo não, sempre, meu filho, sempre bem-vindo. Você é benção. Amém. Professor, uma das coisas que você trouxe também foi os certos tipos de vandalismo que é cometido por algumas igrejas, se utilizando desse mês para dizer que é o Espírito Santo de Deus. E esquece que o Espírito Santo de Deus trabalha com ordem, decência, sem tirar Deus e Cristo do centro da situação. E certa vez aconteceu comigo que eu fui cantar e tocar em determinada igreja e o pregador da noite queria que eu tocasse um hino que eu não conhecia. Aí ele derramou sobre mim a unção do Tom Jobim. Receba a unção do Tom Jobim. Toque a música, toque agora. Você tá brincando, É sério. Isso é piada. Não, é sério. É sério? Não, é sério, é real.
Rapaz, Foi toque, insistindo. Eu fui toquei na pessoa que estava do meu lado, entreguei o violão e saí. Foi a melhor alternativa que eu encontrei. Mas é isso que acontece quando a gente não entende o que é a unção, a autoridade do Espírito Santo, que ela é impactante, transformadora, que ela molda vidas, que ela faz a igreja crescer, se expandir, proporciona algo extraordinário ao Evangelho e ao povo de Deus que a gente nem consegue imaginar a profundidade da riqueza que é a presença do Espírito Santo genuína nas nossas vidas e o impacto que ela causa na vida de muitos. Então, assim, esse é meu comentário de hoje, porque a experiência com o Espírito Santo, falando por mim, é real, é transformadora e é o que nos mantém de pé. É a presença do Espírito Santo de Deus, é a presença desse Espírito que Cristo deixou para nós. glória a Deus. Rapaz, que experiência sua, hein? Sabe o que eu me lembro aqui? A unção do Espírito Santo, rapaz, ela tem um poder que você não pode imaginar, Jadson. Eu fui pregar numa cidade chamada Bom Sucesso, em Minas Gerais, interiorzinho. Eu estava no Coreto, em frente à Igreja Católica, muitos crentes lá. De repente chegou para mim um bilhetinho: pastor, termine a mensagem, está vindo um bando lhe descer a madeira. Tinha um bando, um monte de homens contratados por alguém. Peraí, Bom Sucesso, não lembro agora. Acho que é Bom Sucesso mesmo, né? Eu fui no Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Vou ver direitinho aqui. Fique Bom Sucesso. Aí, o caminhão veio com um bocado de gente para me bater com vara-pau, rapaz. E o pastor, termine, vamos embora. Alguém mandou um bilhete. Quando o caminhão chegou, eu avistei o caminhão. Eu estava cheio da graça. Eu falei assim: está chegando ali um caminhão de trabalhadores, de homens que trabalham, que trazem progresso para essa cidade. Vamos aplaudir esse caminhão, só gente boa no caminhão. Aí o povo começou a aplaudir, aí o cabo bateu na bolete, disse: bora, 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 bora. Saíram, foram embora, não fizeram nada, e aí continuei pregando a mensagem naquele dia. Foi uma estratégia, não foi? Uma outra vez eu estava pregando lá com o apóstolo. Ai, ai, ai. Aí lá no Rio de Janeiro, rapaz, em Cabo Frio. O apóstolo, se não dizer agora. Aí eu estava na praça, e essa cena está gravada em vídeo, está no vídeo. Eu estava pregando, tinha um motoqueiro, aquelas motos barulhentas, rapaz, barulhenta. Pense no barulho, pense. Um barulho, rapaz, para lá e para cá, atrapalhando. Eu falei assim: o barulho pode ser grande, mas o trovão de Deus é maior. O trovão que vem do céu é muito maior. Quando eu falei assim, silenciou. Ele caiu no buraco da prefeitura. Ele caiu no buraco com moto e tudo, glória a Deus. Então é isso. A unção de Deus faz a diferença. Vamos para cima. Professora, um intervalozinho? Vamos. Bora lá. Deus abençoe aí, até daqui a pouquinho. 10 minutos, né? Tá, 10 minutos. Tá certo. Aula número 6 agora. A gente vai dar continuidade, então. Nós falamos sobre os moravianos, né? O avivamento wesleyano. E agora vai começar alguns avivamentos em outras partes do mundo. Eles vão começar a avançar em algumas áreas mais importantes também agora, que vão delinear para a gente, né, todo esse mapa aí do avivamento. Voltando já para nosso guia de aula, que é a apostila, vamos ver aqui já o avivamento se espalhando por outros locais. A obra de Cambus Lang. Essa é uma obra que aconteceu, um avivamento inesquecível aí, que houve nesse período da história aí. Esse mover aconteceu de fevereiro a novembro de 1742. Perceberam aí, ó? 1742. Quando é que foi o Morável? 1727. Quando que foi o Wesleyano? 1739. Agora, 1752. Olha, vocês perceberam que depois da primeira década aí, parece que está acontecendo um avivamento por década. Está vendo aí, ó? O 1727 tem Moraviano. 1739, o Wesleyano.
1742, agora tem aí o de Cambuslang. Foi um período de extraordinária atividade religiosa em Cambuslang, Escócia. Eita, pulou aqui tudo, rapaz, peraí. É a Galega da Cadiz, tá demorando, ó. A Galega da Cadiz, rapaz, tá demorando. Ô, Jesus. Vamos lá embaixo. Eita, já foi para 10. Tá amarrado. Não, não, amarrado não, tá solto. Aqui tá solto. Glória a Deus. Bora lá, bora lá. Eu apertei a teclinha errada, gente. Desculpa aí, viu? É a volta do café. Eita, nós. Aí, vamos lá. Mais uma. Jesus. Vamos lá, mais uma aqui. Aí a próxima. Ok. Ok, aqui. Pronto, chegamos. Chegamos. Vamos lá. Estava na 1. Ok. Esse movimento já falei isso aqui. O evento teve seu auge em agosto de 1742. Olha que interessante. O avivamento moraviano vai acontecer em julho de 1727, o wesleyano em 1º de janeiro de 1739 e agora esse aí em agosto de 1742, quando uma multidão de cerca de 30 mil pessoas se reuniu no anfiteatro natural ao lado do Kirk em Cambuslang, para ouvir o grande pregador George Whitefield chamá-los de arrependimento à conversão em Cristo. Os anglicanos. De certa forma, a igreja anglicana experimentou um fervor espiritual através de John Newton. Gente, sabe quem é John Newton? Alguém tem ideia do que é John Newton? Você vai lembrar agora. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I'm lost, but now I'm seen. Aleluia! John Newton escreveu Amazing Grace, já nesse período aí do avivamento em Cambuslang. Olha que coisa linda, gente. Já começa aí a libertação da escravatura, né? É isso que o Lucas, agora há pouco, acabou de falar com a gente aí, ó. John Newton, olha aí, ó. O William Wilberforce, ele é o homem que Deus usou para libertar os escravos. De certa forma, foram inspirados a combater os males sociais e a escravidão, tanto na Inglaterra como no exterior. E com isso foram impulsionadores das sociedades bíblicas e missionárias. Outros sim, a igreja anglicana desenvolveu um papel fundamental no envio de missionários no século XIX, inclusive a história linda no sul da América Latina, com a missão Bridges. Infelizmente, hoje esta igreja está fria e sem força espiritual. Thomas Bridges, 1842, 1898, foi intimamente ligado ao evento, com os eventos revivalistas semelhantes que ocorreram em toda a Grã-Bretanha e suas colônias americanas, na Nova Inglaterra, onde é conhecido como o primeiro grande despertar. Esse Bridges aí foi fantástico. Bridges foi missionário inglês na Argentina e o primeiro homem branco na Terra do Fogo, quando criança foi encontrado abandonado em 1845. Com 14 anos de idade, foi levado pelo pai pastor George Spard, que o adotou, e foram para as Ilhas Malvinas, na Argentina. Ele cresceu vendo seu pai adotivo trabalhar com missões e tradução de Bíblias nos dialetos locais. Anos mais tarde, Bridges começou a aprender idiomas locais e confeccionou um dicionário de 30 mil palavras no idioma iamanás. Esse profundo impacto do avivamento transcende as fronteiras individuais e se estende para além do âmbito espiritual, influenciando as relações sociais e dinâmica comunitária. À medida que as pessoas são impulsionadas pela chama do avivamento, são motivadas a compartilhar esse amor e dedicação com aqueles ao seu redor, criando laços mais fortes de solidariedade e compaixão. Essa transformação no interior reflete-se em ações tangíveis de serviço, generosidade e cuidado mútuo, demonstrando assim o poder do avivamento.
em moldar, e não apenas indivíduos, mas também comunidades inteiras para o bem. Gente, o Thomas Bridges, ele foi um missionário inglês. Veja bem, agora vocês vão perceber aí, as ferrovias que passam no Nordeste, elas foram feitas pelos ingleses também. E existe aí em Moreno, uma confecção antiga chamada, acho que Lundgren, que também é de uma época de colonização aí da indústria têxtil. Tudo tem a ver com essas importações missionárias aí. O Bridges, ele veio para a América Latina impulsionado pelo avivamento, gente. O pai dele, que foi um pai de criação, ele trouxe ele para o Brasil, e ele começou a desenvolver uma amizade com o índio Yamaná. Ele conversou com o índio bastante, começou a aprender a língua do índio, começou a traduzir a Bíblia, né, para a língua deles, e ficou muito animado com a perspectiva de poder ter um trabalho evangelístico nas Ilhas Malvinas, que hoje é chamada de Ilhas Malvinas. Depois de alguns anos traduzindo a Bíblia e com a amizade daquele indígena, ele convidou alguns missionários ingleses para descerem lá, né, na Argentina, para iniciar um trabalho entre os índios Yamanás. Os missionários chegaram felizes da vida, parece-me que eram 18, 16 missionários, casais, na verdade, casais. E eles estavam todos felizes, vamos começar um trabalho novo para os índios da Yamanás, lá nas Malvinas. Estavam felizes, abasteceram o barco, colocaram comida, colocaram as suas roupas, trouxeram instrumentos musicais, eles levavam medicamentos para os índios também. Era o primeiro contato nativo, porque o único contato que tinha era aquele rapaz, aquele índio que trabalhava com o Bridges. E eles foram para lá com muita alegria. Chegaram à beira atravessaram o canal, chegaram do outro lado na reserva indígena, ancoraram o seu barco lá, desceram para a praia e começaram o seu culto, o primeiro culto missionário, o primeiro contato missionário. Eles começaram a cantar, começaram a louvar a Deus, começaram a louvar o Senhor. No segundo hino, os índios começaram a aparecer lá no meio do mato, eles vieram devagar, e os olhos dos missionários brilhavam. O primeiro contato nativo era um momento assim inusitado, um momento incomensurável. Os índios se aproximando deles, e eles cantando no inário com seus instrumentos. De repente, os índios começam a gritar, correm para cima dele e mata todo mundo à lança, na flecha. Morrem as 16 famílias missionárias na beira da praia, todos cravados por lanças e flechas. Entraram no navio e saquearam o navio todo que tinha, saquearam tudo. O cozinheiro se escondeu na cozinha, ele conseguiu escapar da chacina. Quando os índios foram embora para dentro da mata, ele conseguiu tirar o barco e conseguiu voltar para o porto. Voltou agora com o navio, com o barco, né? Despedaçado, sem nenhum missionário, e contou a história. Nossos missionários morreram todos na beira da praia. O Thomas Bridges, nesse caso foi o pai dele, que morreu lá, o George DePart. O Thomas Bridges, ele era adolescente, ficou com aquilo na cabeça. Mas ele nunca esqueceu da dedicação que o pai dele tinha com os índios Yamanás. E ele continuou a tradução da Bíblia, ele continuou tudo e falou, vou fazer uma segunda tentativa. Meu pai tinha um coração naqueles indígenas, meu pai tinha um coração naquele lugar. Ele, de novo, ele chamou alguns missionários, agora foram poucos, eram 5 homens. Eles entraram no barco e voltaram para as Ilhas Malvinas, lá na reserva onde está, né, os Yamanás. Eles foram se aproximando daquela ilha, um pouco temerosos, mas não deu outra. De repente, de novo, um ataque indígenas. Os indígenas não queriam ninguém lá, foram para cima. Como eles já sabiam da violência desses indígenas, eles conseguiram remar. Alguns índios conseguiram nadar e conseguiram pegar algumas coisas. Entre as coisas que eles pegaram alguns remos. E ficou poucos remos para lidar com a embarcação. A embarcação, então, ela foi mais forte
o canal da embarcação foi mais forte que o poder de remar. Então, minha gente, a embarcação daqueles missionários foi sendo levada ao sul do mundo, lá para a Antártida, no Polo Sul. E eles perceberam que iriam morrer naquela situação. Alguém teve uma ideia de colocar uma mensagem numa garrafinha, numa garrafa, uma mensagem dizendo: estamos perdidos no local tal, estamos sem remos, estamos à deriva. É claro, irmãos, que a corrente ela descia da Argentina para a Antártida. Mas, milagrosamente, Deus fez a garrafa subir. A garrafa subiu, chegou até um porto. A garrafa subiu naquela imensidão de gelo, de neve, de mar. Ela subiu para um porto habitável onde estavam os ingleses. Quem levou essa garrafa? Quem levou essa garrafa? O Espírito Santo de Deus levou essa garrafa. Era uma garrafa, assim, com... Aqui tem mel, né? Mas era uma mensagem. Eles abriram a mensagem e leram: estamos perdidos no canal que leva ao sul. Então, eles partiram daquela ilha com várias caravanas para tentar achar os missionários. Eles acharam, irmãos. Eles conseguiram achar o barco dos missionários. Mas quando entraram no barco, todos estavam mortos. Eles morreram de sede, eles morreram de fome. Mas ao lado do Thomas Bridge estava um bilhete na mão dele. Estava escrito assim: Senhor, hoje é o dia do meu aniversário. E o meu presente é que aqueles índios recebam a tua palavra. Meu pai morreu lá. Eu estou morrendo aqui. Envia missionários para a tua obra, Senhor. Aquele papel foi lido e levado de volta para a base britânica naquela região. O bilhete chegou até a Inglaterra, século XIX. E por causa daquele bilhete, a Inglaterra enviou 100 missionários para aquela região com proteção. Hoje, toda Malvina é uma ilha crente no Senhor Jesus. Todos os índios são crentes no Senhor Jesus. O Senhor é o dono da obra. Quando a gente pensa que acabou, não acabou, não. Ele não acabou, não. Ele ainda é Senhor. Ele está no controle. Os grandes despertamentos. Aleluia. O avivamento dos Estados Unidos se deu em algumas etapas e com vários nomes conhecidos e usados por Deus, como consequência direta do avivamento moraviano e wesleyano. Vieram os grandes despertamentos americanos e estudiosos assim datam. O primeiro foi em 1730 a 1755. O segundo foi em 1790 a 1840. O terceiro em 1850 a 1900. Então, eu tenho ali, 1730 a 1755, eu tenho ali o Jonathan Edwards. 1790 a 1840, eu tenho o Charles Finney. E 1850 a 1900, eu tenho o Moody. A partir de 1900 em diante, segue-se, então, o movimento pentecostal. Ou melhor, o pentecostalismo. Topeka, Chicago e Azusa. E, na sequência, as inovações carismáticas a partir dos anos 40 e 50 no Brasil, aqui no caso, né? John Wesley, 1703, 1791, fundador do metodismo. Wesley foi um pregador fervoroso e incansável, cujos sermões ao ar livre e trabalho missionário tiveram um impacto substancial no avivamento do século XVIII na Grã-Bretanha e além. Amados, no dia 2 de abril de 1739, 2 de abril de 1739, John Wesley prega o primeiro sermão ao ar livre, onde deu 300 pessoas sem microfone, ele falou cheio de Espírito Santo. Depois,
No dia 23 de fevereiro de 1791, ele já estava com 87 anos de idade, ele pregou seu último sermão também. O primeiro sermão foi ao ar livre e o último sermão foi ao ar livre. Ele foi pregar numa capelinha, eu estive lá, em Winchester, na Inglaterra. Quando ele chegou para pregar, já com 87 anos, andando com dificuldade, bem velhinho já, ele veio para pregar, as ruas estavam lotadas de pessoas, que não dava para passar. A capela pequena ficou superlotada. Então disseram, irmão Wesley, não dá para pregar aí, terá que pregar debaixo da árvore. E ele falou, assim como eu comecei, eu vou terminar. Ele pregou embaixo daquela árvore. Foi a última mensagem que ele pregou em vida. Depois disso, ele veio falecer. O dia que ele faleceu foi no dia 22 de março de 1791. Ele estava no segundo andar da casa em City Road, na Inglaterra. Estava morrendo ali o pregador do século XVIII. Estava rodeado por 22 ministros metodistas em sua volta e uma irmã cuidava dele a cada momento do seu estágio. Ele fechava os olhos, ele cantava algumas partes, ele lembrava alguns hinos do seu irmão, o Charles Wesley. Ele dizia, ó divina luz, perto estou de ti, ó divino portais, se abrirão para mim. E ele ficou ali até quando foi, já quase pela manhã. Ele levantou o braço dele, quando todo mundo achou que ele tinha morrido, ele levantou o braço bem fininho, bem sequinho, e falou uma frase, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Ele expirou e morreu. Você imagina, ali se calava a voz do século XVIII, mas Deus levantou outros depois dele, que não deixou essa obra parar. Outros destemidos, outros que não tiveram a sua vida por preciosa. George Whitefield, 1714 a 1770, um pregador anglicano e colega de Wesley. Whitefield é lembrado por suas poderosas pregações ao ar livre, que atraíam multidões enormes, exerciam grande influência durante o período do grande despertamento na América do Norte e na Grã-Bretanha. Irmãos, o George Whitefield, ele é inglês, mas ele está enterrado hoje na América do Norte. O Whitefield está enterrado na primeira igreja presbiteriana de Northampton. Tem o púlpito, embaixo do púlpito está o corpo dele enterrado. Quer dizer, hoje só as cinzas, sei lá, ossos, mas está lá enterrado o corpo dele. Ele se sentiu mal, ele queria embarcar para a Inglaterra, a cidade dele, né? O país dele. Ele era um pregador, gente, de grandes multidões. Quando ele pregava, multidões afluíam. Aquele Benjamin Franklin, um dos chamados Found Fathers americanos, um que ele orou e Deus salvou. O George Whitefield, ele tinha uma mensagem tão forte que ele podia ser ouvido a quase 1 quilômetro da sua força de voz de pregar. Ele foi para Newburyport, irmãos. Ele era um dos líderes do avivamento inglês do século XVIII. Ele foi embarcar, mas ele não conseguiu embarcar porque ele começou a passar muito mal. E o comandante falou, não podemos levar o senhor daqui, o senhor vai morrer em alto mar. E deixou ele numa estalagem. Ele ficou deitado lá em cima. O médico veio olhar para ele e falou, olha, o senhor não tem muito tempo de vida, não. O senhor não tem muito tempo de vida. Ele estava com insuficiência respiratória. O médico falou, o senhor deve ser muito conhecido, né? Porque lá fora disseram que o senhor estava aqui e tem muita gente, há uma multidão se aglomerando. O que aconteceu, irmãos? É que as pessoas sabiam que o Whitefield estava ali naquele local, eles começaram a chegar e a rodear aquele local. O Whitefield, com muita dificuldade, olhou por cima da janela e falou, Senhor, com respiração muito difícil, disse, Senhor, alguém aí nessa multidão precisa ouvir do teu amor. Ele levantou com dificuldade, foi à sacada e pregou seu último sermão doente. A mensagem que ele pregou foi essa, ó nécios, se queres alcançar a salvação sem a cruz, é como escalar a lua em escadas de areia. Ele pregou e quando ele fez o apelo, 214 almas se renderam a Jesus. Ele voltou para a cama, ofegante, e disse, Senhor, mais algumas pessoas para o teu reino. E deitou-se. Nesse momento, ia passando o vendedor lá embaixo.
e disse para o dono da estalagem: eu queria só passar uma noite, eu estou de passagem. O que está acontecendo? Alguma confusão? Muita gente aí, gente chorando ali. É um pregador que está em cima. E eu não tenho lugar para o senhor, não. O único lugar que eu tenho é justamente do lado dele. É uma cama que está vazia. É o lugar que eu tenho, não tem mais nenhum lugar. Não, eu fico aí só passar a noite. Ele está quietinho, ele está morrendo lá, está quietinho, não vou incomodar. E o rapaz subiu. Dali 20 minutos, o doutor subiu também para ver como é que estava o pastor George Whitefield. Quando ele chegou lá e foi examinar, George já havia falecido, já estava com Jesus. Mas naquela cama ao lado, o viajante estava chorando copiosamente, soluçando sem parar. E o médico falou: mas o senhor conhecia ele? Era sua família? Você está chorando? Ele disse: não, eu não o conhecia. Mas antes dele morrer, ele me pregou uma mensagem de um amor que eu não conhecia, o amor de Jesus Cristo. O cara morrendo pregando o evangelho, cara. Onde é que está esse povo? Onde é que está essa gente? Jonathan Edwards, 1703, teólogo e pregador, puritano. Edwards, ele é congregacional. Edwards é conhecido por seu sermão, Pecadores nas Mãos do Deus Irado, que é um dos mais famosos dos movimentos do avivamento dos Estados Unidos durante o Grande Despertamento. Amados, eu conheci pessoalmente o tataraneto dele. O tataraneto que eu conheci estava com 93 anos, imagina. Eu conheci o tataraneto com 93 anos. O tataraneto dele, a tataravó dele, né, estava nesse culto. E ele conta que foi passado de pai para filho, que naquele dia que o Eduardo pregava, as pessoas se agarravam nos bancos da igreja e nas colunas, não estavam sentindo o chão embaixo, não sentia o chão embaixo, achando que ia cair no inferno, naquela mensagem que ele pregava. Ele pregou 3 horas sem parar. 3 horas sem parar. Hoje você prega meia hora, o povo está cansado. Misericórdia. Charles Spurgeon, 1834 a 1892. Um proeminente pregador batista britânico do século XIX. Spurgeon pregava regularmente para grandes congregações na Metropolitan Tabernacle em Londres, e seu ministério teve um impacto duradouro no avivamento evangélico da Inglaterra. Dwight Lima Moody, 1837-1889. Eu preguei nesse lugar que ele pregou aqui, ó. Eu estive nesse lugar que ele pregou aí. Um evangelista americano conhecido por seu estilo direto e eficaz de pregação. Moody foi uma figura central no movimento do avivamento dos Estados Unidos durante o século XIX, conduzindo campanhas evangelísticas em todo o país. Estes são apenas alguns exemplos de pregadores notáveis que foram instrumentais em avivamentos e movimentos religiosos durante o século XIX, 18 e 19. O evento 1º de janeiro de 1879, conhecido como Pentecostes Wesleyano, foi um marco significativo no movimento metodista liderado por John Wesley e seu irmão Charles Wesley. Esse evento ocorreu durante uma vigília de oração na casa de um grupo de crentes metodistas em Fetter Lane, em Londres. Durante a vigília, os participantes estavam em oração fervorosa, buscando uma experiência mais profunda com Deus, um avivamento espiritual renovado. Enquanto eles oravam, buscavam a presença de Deus, algo extraordinário aconteceu, uma presença divina e um senso tangível do Espírito Santo. Os relatos descrevem que a atmosfera ficou carregada de uma presença celestial e uma sensação de santidade permeou o local. As pessoas presentes sentiram uma alegria indescritível, uma paz profunda e um senso renovado de proximidade com Deus. Alguns caíram em êxtase, enquanto outros expressavam louvores, adoração com grande fervor. Aleluia. Meus amados, eu confesso que eu estou suado aqui. Glória a Deus. Isso me satura, isso me satura. Aleluia. Vamos então mais um pouquinho de participação. Se você quiser colocar algo aí para a gente, eu estou sentindo aqui muita presença de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas está aberto aí, se você quiser comentar alguma coisa, trazer alguma pergunta ou corroborar, né? Fica à vontade, eu quero te ouvir um pouquinho agora. Aleluia. Alguém? Perguntas? Não, pastor. Perguntas. Oi? Sem perguntas. Ok. Nem Então vamos orar então. Vamos orar. Amém. Senhor, muito obrigado por esse grupo de alunos
que estão seguindo firmes comigo nessa jornada, Senhor. Muitos começaram juntos, não puderam continuar. A gente sabe, a gente entende e os abençoamos. Eu não sei se todos também terminarão esse curso, ou quem sabe alguém ainda pode voltar. Mas nós vamos terminar nossa tarefa, Pai, entregando aquilo que o Senhor deu de precioso, como uma aula desta no dia de hoje. A gente sai daqui, Senhor, refletindo a nossa vida, nossa igreja, nossa cidade, nosso povo, nossa família. Hoje, Senhor, a tecnologia, o entretenimento, as Netflix da vida, celulares, tudo isso arrancou de nós o tempo precioso de passar em Tua presença. Se a igreja passasse mais tempo no joelho do que no celular, Senhor, os nossos cultos seriam outros. Nossa igreja seria outra. Uma geração que vivemos, ó Pai, onde tudo é desculpa para te servir. Uma geração que vivemos, Senhor, em que primeiro eu, depois Deus. Senhor, venha mudar este quadro. Que o Senhor possa usar a nossa vida, essa turma que está aí, possa usar essa turma que está aí para tocar toda uma igreja, toda uma cidade. Como aqueles 15 jovens lá de Oxford, que em 4 meses de oração incendiaram toda a universidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, e derrama esse avivamento sobre a Tua igreja. Mas antes de avivar, perdoa a Tua igreja. Derrama, Senhor, um sentimento de arrependimento. Que os nossos cultos possam ter arrependimentos. Que as pessoas venham chorar suas mazelas, as suas lágrimas no altar, confessando os seus pecados, Senhor. A gente vive hoje um culto de desfile de moda, desfile de glória. Eu estou melhor que muita gente. As pessoas fazem tudo para dizer que estão melhores e boas, como as histórias do Facebook. Senhor, nós queremos dizer que estamos deitando nos Teus pés o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa escória vil. Levanta-nos como o Senhor levantou os moravianos, como o Senhor levantou os wesleyanos, os anglicanos, os americanos, Senhor. Esse movimento que chegou no Brasil aqui no começo do século passado, não deixe essa chama acabar, não deixe essa chama se corromper, Senhor. Essa classe que eu estou dando agora, Pai, ela é fruto do trabalho lá do Charles Finney, lá do John Edwards, Senhor. Isso é prova que o Senhor tem respondido a oração da Tua igreja. Então, Pai, nos desperta, nos levanta, derruba toda a escória vil que há em nós. Nós te pedimos fogo do Santo, fogo do Senhor no nosso coração, precedido de um profundo sentimento de arrependimento, Pai. E o resultado disso seja a pregação da palavra, a conquista de almas, Senhor, e a melhoria da nossa cidade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos por hoje, então, amém? Terminando. Amém. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem. Estou de volta. Glória a Deus. Até. Deus abençoe. Obrigado.